Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, extremamente bem-vindos. Eu sou a Filomena Carreira do canal Sem Fronteiras. Acredito que uma boa parte que aqui entra já me conhece e sabe que neste canal, quando o assunto não é estritamente humanitário, é político ou é, de certa forma, polêmico, falando sobre aquilo que é político. Normalmente é aquele tipo de assunto polêmico, criticando, né, o lado da política angolana, o lado da política moçambicana, ou principalmente os governantes destes nossos queridos países do continente africano. Mais uma vez cá estou para falar de um assunto tentando de uma forma amigável, não tão dramática, não tão quase sem respeito, não é? Porque são assuntos tão delicados, mas tão delicados, que nos tiram do sério, realmente nos tiram do sério, nos levam quase ao âmago da falta de respeito. E eu prometi para mim mesma que não iria mais tentar, não iria mesmo, além da tosse, tentar me desrespeitar, porque é a mim que eu estou nos respeitando, não é nem a nação angolana, que pensa como eu, que sente como eu, nem muito menos ao senhor João Lourenço, que eu estou desrespeitando. É a mim, porque é a mim, acima de tudo, que eu estou fazendo mal. Portanto, o assunto de hoje, que retrata, ou, vamos dizer que em grande ênfase, está ali posicionando a posição do presidente da República, João Lourenço, e do demagogo que eu tive o desprivilégio de conhecer, Ernesto Bartolomeu, não é? E, repito, desprivilégio de conhecer esse demagogo, esse cara que acha que pode paquerar todas as mulheres, e é o bom vivant da TPA, o homem que sabe tudo, o homem que, além de apresentador, âncora, diretor, né? Não sei hoje se ele é diretor, também não me interessa, mas já foi, pelo menos quando eu o conheci, acha que tudo pode. É dele que eu venho falar, é dele, é do presidente. Antes de mais nada, eu separei a matéria e vou mostrar as fotozinhas para vocês verem. Portanto, a foto e vocês vão reparar que essa foto as duas são a capa do vídeo. Depois eu vou ler a matéria e em cima disso vou, como sempre, fazer os meus comentários. Então vamos lá. Eu vou mostrar de longe porque eu fiz, infelizmente, eu esqueci, eu já tinha visto a matéria e, além de ter visto, um amigo meu me mandou. Eu tenho esse lado bom, né? Eu tenho amigos que me mandam a toda hora matérias, vídeos, portanto, tudo que vai acontecendo em Angola, além daquilo que eu vejo, os amigos estão sempre me mandando esse material. Portanto, eu esqueci de tirar o nome da pessoa e vou tentar pôr aqui, principalmente, deixa eu ver se o outro também aparece. Só um minutinho. Não, outro não tem problema. Outro não tem problema. Tirei da página. Agora aqui que está o nome dele é que eu não quero que apareça, porque ele não tem nada a ver com esse pato, né? O assunto que está sendo falado é por mim. A pessoa em questão não tem nada a ver com isso, né? Então vamos lá. A distância, aqui está, portanto, a foto da pessoa em questão, tá? Vocês vão ver na capa de apresentação, né? E na parte de cima, já vou mostrar para vocês, só um minutinho, tá ele com o Ernesto Bartolomeu, tá vendo? Pronto. Então agora eu vou ler a matéria em questão, que me foi mandada, que eu acredito que saiu em tudo que é jornal. Mas como tem muito angolano fora, também tem muito português, muito brasileiro, que acompanha tudo isto. Vocês estão tortos aqui, né? Deixa eu posicionar aqui o negócio direitinho. Espero que vocês não caiam daí, por favor.
que o telefone hoje está com uma capa um pouco mais grossinha. De vez em quando eu estou fazendo vídeos, ou então vendo um filminho, qualquer coisa aqui no telefone, mas no pé, no tripézinho, e de repente o telefone vai, pula, né? Por causa desta capa. Então vamos lá, a matéria. Eu achei assim, bom, eu não quero nem, eu vou ler primeiro a matéria. Portanto, o presidente, o general Eugênio Carneiro, em entrevista encomendada, acho que já começaram a entender, né? Uma análise dos últimos acontecimentos políticos envolvendo o general Eugênio Carneiro e o João Lourenço. A mensagem foi clara. O presidente da República conseguiu passar a mensagem que queria, que seria atacar a imagem e o prestígio do general Eugênio Carneiro. Segunda parte, a entrevista encomendada. Ernesto Bartolomeu foi pago e orientado pelos serviços de inteligência para fazer uma entrevista com o único propósito de manchar a reputação do general Eugênio Carneiro. Terceira parte, palavras nunca ditas. Em nenhum momento o general Eugênio Carneiro declarou publicamente que teve um encontro com o presidente do partido ou que recebeu luz verde para avançar com qualquer ditadura. Estão a colocar palavras na boca do general. Quarto, o medo do general Eugênio Carneiro. O presidente demonstrou claramente medo e insegurança perante a figura do general Eugênio Carneiro. E com isso, acabou por abrir portas para uma guerra interna que ninguém deseja. Quinto, falta de urbanidade. O presidente não teve linguagem urbana nem maturidade ao referir-se ao general Eugênio, um discurso carregado de ressentimento e rancor. Sexto, uma tentativa de destruição. João Lourenço parece estar disposto a destruir o MPLA por dentro, desintegrando a estrutura do partido só para silenciar quem pensa diferente dele. Sétimo, inovação. A vossa intolerância. O presidente demonstra o ódio por ideias novas e por qualquer pessoa que pense de forma independente e queira verdadeiramente melhorar o país. O MPLA, oitavo, o MPLA não tem dono. O MPLA não pertence a João Lourenço. É uma causa nacional e quem decide o rumo são os militantes. Nono, respeito aos estatutos. O general Eugênio nunca desrespeitou os estatutos do partido, nem faltou ao respeito ao seu presidente. Décimo, fantasmas políticos. João Lourenço e o compadre Ernesto Bartolomeu estão sozinhos nessa paranoia a ver fantasmas onde eles não existem. Conclusão, estamos a assistir a uma tentativa clara de controlar narrativas, eliminar adversários e enfraquecer vozes críticas. Mas o povo está atento. O MPLA é do povo, não de um só homem. Pura palhaçada. Pura palhaçada. Mas o mais engraçado nesta grande palhaçada, que é o governo de Angola, porque infelizmente o governo de Angola é MPLA, e ainda por cima ele é João Lourenço, presidente do MPLA e presidente da República, né? Ele não é só dois, ele é 3 em 1, né? Porque ele é presidente da União Africana também. Que grande palhaçada. Aí se junta um outro grande palhaço, que é Ernesto Bartolomeu. Eu tenho um vídeo aqui no canal exclusivo onde eu falo sobre Ernesto Bartolomeu. Essa pessoa que eu conheci há 500 anos atrás, com quem eu tive o desprivilégio
né, que eu conheci Ernesto Bartolomeu dentro da TPA, na época em que ele ainda era âncora da TPA, depois ele virou diretor, e eu tive vários encontros com ele dentro da TPA, e o cara se achava aquele garanhão da TPA, não é? E vinha cheio de galanteios, pá daqui, pá dali, sabe como é que é? Para atender as pessoas, que no caso era eu, mas malandro, safado, sem vergonha e como é que eu posso dizer? Eu já usei todos os adjetivos para falar do Ernesto Bartolomeu, mas eu uso aquele que é o que especifica melhor a posição de Ernesto Bartolomeu. Lambe-botas do MPLA. O cara mais vendável. Definir o Ernesto Bartolomeu e definir ele é o pior que puta. Ernesto Bartolomeu é pior que puta, porque puta tem preço. Puta é puta. Que significa, com todo respeito às moças da profissão, puta está definindo que ela está ali e aquilo é uma posição profissional que ela tem. Chega o cliente dela, diz: quanto é, minha filha? O meu preço é X. Ernesto Bartolomeu não é puta. Ernesto Bartolomeu é um profissional, né, da área da comunicação, no caso televisiva, não é? Ele se diz jornalista, que depois também ocupou cargos de direção, mas age pior que puta. Portanto, e aqui está dizendo, deixando bem clara a posição dele, quando foi fazer esta entrevista. Foi pago, bem pago, para fazer uma encomenda. Pior que puta. Portanto, ele sempre foi isto. A última novidade que eu tive, contada por muita gente, foi dentro da Camela Mois, quando eu estive na Camela Mois, em 2018, e eu levei Diniz Capapelo e mais alguns jornalistas para a Camela Mois, para entrevistarem segundo a Mois, e eu vou repetir isto quantas vezes forem precisas. E chego lá eu com Diniz Capapelo, um dos grandes jornalistas que Angola tem, escuto do senhor Segunda Mois que ele não dava entrevista para Diniz Capapelo, que Diniz Capapelo era um real jornalista e que ele não dava entrevista para Diniz Capapelo, mas primeiro ele aceitou as minhas condições. E eu perguntei: por quê? Primeiro o senhor aceitou e agora o senhor diz que não vai dar entrevista para Diniz Capapelo. Por quê? Porque eu só dou entrevista para Ernesto Bartolomeu. Eu falei: bom, até entendo que possa haver, da sua parte, certos acordos com certos jornalistas. Eu também gosto muito de trabalhar com a minha turminha. E expliquei para ele, entre as pessoas da minha turminha, eu tenho, entre eles, o Diniz Capapelo. Agora, entendo que o senhor tenha, vamos dizer que a sua turminha tem os seus jornalistas, mas o senhor, quando eu disse que ia trazer os jornalistas, meus amigos, para cá, o senhor concordou. E a condição foi para entrevistarem o senhor, afinal o senhor é que é o dono, né, da Camela Mois. Se eu venho fazer um trabalho dentro da Camela Mois, uma das pessoas que tem que ser entrevistada, se não a primeira, é o senhor Segunda Mois. E o senhor concordou? Não, eu não dou entrevista para qualquer jornalista. Eu só dou entrevista para Ernesto Bartolomeu. E eu mais uma vez perguntei por quê. E ele falou: porque eu tenho somente exclusividade com Ernesto Bartolomeu. E se você sair por aqui, você vai ver que todas as carrinhas que chegam aqui são dos jornalistas da equipe de Ernesto Bartolomeu. E realmente, a partir daquele momento, quando eu saí da casa do senhor Segunda Mois, que era do lado da casa onde eu estava, eu comecei a perceber que as carrinhas, os jornalistas, o cameraman e assim por diante, toda a turma que ali estava, era a equipe de Ernesto Bartolomeu, que estavam ali para dar cobertura somente ao Deus, como ele próprio se achava, Segunda Mois. E eu perguntei para ele: por que o senhor só dá entrevista para o Ernesto Bartolomeu? Porque nós temos um acordo. Nós temos um acordo. E Ernesto Bartolomeu é pago a peso de ouro. E quando disse que era pago a peso de ouro, além de ser pago a peso de ouro, falava o que o senhor Segunda Mois queria.
Não era também, papo, sou amigo e vou sair falando o que eu quero. Não. A matéria é esta, meu amigo. Tem que falar isso. Vai falar isso? Sim, senhora. Pior que puta. Portanto, Ernesto Bartolomeu, o homem que se diz o grande nome da TPA, o grande nome do jornalismo de Angola, é o amigo realmente, é o puxa-saco, o lambe-bolas, o lambe... Começa com C. Os homens têm debaixo do pirulito de todos estes homens. João Lourenço, segundo Amós, que já se foi desta família, e assim por diante. É Ernesto Bartolomeu, que como qualquer puta de programa, você chega, dá o cardápio e diz, olha, João Lourenço custa tanto, segundo Amós custava tanto. Cada um tem o seu preço. Mas Ernesto Bartolomeu, por ser do MPLA, por ser um militante, como aqui estão questionando os militantes, tem o seu preço. E como ele é pior puta, vendável, eles o aceitam, porque aquele cara que ele chega, no caso João Lourenço, paga, bem pago, ele faz a matéria, ele cala a boca, faz a matéria que tem que fazer, depois cala a boca, porque é favorável, é muito fácil ele se vender ao sistema, ficar quietinho, porque com esse dinheiro ele fez uma fortuna incalculável dentro de Angola, e assim ele vai levando a vida do jeito que muita gente gostaria de levar, mas sem ter que vender o rabicó. Vamos à matéria, depois eu continuo. Se me perguntarem se gosta ou se desgosta de alguém em Angola, eu dou o nome, Ernesto Bartolomeu. Portanto, quando aqui fala o presidente, na entrevista encomendada a uma análise dos últimos acontecimentos políticos, eu acho que todos vocês estão sabendo, portanto, que Egínio Carneiro está aí na luta por uma possível candidatura à presidência da República, né? O que eu acho engraçado e acho mesmo, o dito presidente, o atual presidente, foi posto no cargo de presidente por um ex-presidente chamado José Eduardo Santos. Desde que ele assumiu, é um ser humano muito frustrado. Eu tenho tanta pena do senhor João Lourenço. O senhor deve ser uma pessoa muito frustrada. É só a gente analisar a sua vida. O senhor pegou para a esposa uma mulher que amava José Eduardo Santos. No outro dia eu vi um vídeo que eu também coloquei no meu canal, de uma pessoa, uma moça, não é? Que eu esqueci o nome dela, Guerra alguma coisa, que trabalhou junto aos altos cargos do Planalto. O vídeo está no meu canal, né? E ela fala, não sou eu que falo, ela fala, está lá no meu canal, por favor. Eu posso até, quem quiser, eu posso mandar o vídeo. Ela fala que Ana Dias Lourenço casou com o João Lourenço, mas o grande amor da vida dela sempre foi José Eduardo Santos. Agora imaginem para o presidente da República, que no caso é o Joãozinho, a frustração que deve ser, não é? Nós sabemos e temos consciência que não temos um presidente bonito, mas poderíamos ter um presidente carismático. Poderíamos ter uma pessoa que, independente de não ser um homem bonito, e quantos são os homens que não são bonitos, mas são carismáticos? Tem dentro de si uma essência fenomenal. E quando nós vemos uma pessoa que é extremamente carismática, nós conseguimos ver nele uma beleza que às vezes não existe, mas passa a ter. Mas este senhor não tem. E este senhor, além de não ter, tem, assim, no seu externo, no seu estereótipo, ele transborda tudo o que de ruim um ser humano pode ter. Tudo. Ele transborda ódio, rancor, tudo o que de pior o senhor poderia ter, senhor João Lourenço. O senhor transborda. Porque o senhor é um ser tão frustrado, que o senhor passou a ter a agonia, o desespero de querer tudo que é dos outros. O senhor conseguiu, como primeiro presidente de Angola, como ser frustrado que é, destruir, até entrou um bicho aqui na tela, sai daí, deve ser amigo de João Lourenço, sai daí, vai embora, parece ser uma formigona, vê se pode, aqui uma formigona,
Ah, eu agora vou brigar com a formigona. Deve ser a Joãozinha. Agora foi lá para trás. Nunca vi um bichinho aqui, mas tudo bem. Ah, tá aqui de novo. Agora tô brigando com o bicho. Olha, ela tá aqui. Vai pra lá. Olha, tá olhando pra mim ainda. Meu Deus, gente, peraí. Não é que eu queira brigar com o bicho, né? Mas deixa eu tirar o bicho daqui. Já que o bicho foi parar. Ai, agora não sei onde o bicho foi parar. Acho eu que tirei o bicho, só não quero agora pisar no bicho. Fomos interrompidos pela Ninha. Deve ser uma Ninha espiritual que entrou na questão. Portanto, é assim, ele é um ser tão frustrado, eu estou preocupada em pisar no bicho. Ele é um ser tão frustrado que tudo ele quer destruir. E agora ele quer destruir o MPLA, né? O presidente conseguiu passar a mensagem que queria atacar a imagem e o prestígio de Eugênio Carneiro. Ernesto Bartolomeu foi pago e orientado pelos serviços de inteligência, portanto, não é TPA, serviços de inteligência. Portanto, a que ponto chegamos, né? Ele é um jornalista, trabalha na TPA, os serviços de inteligência chamam e dizem, vem aqui, você vai ter um encontro com o presidente, por isso eu chamo de puta. Tá aqui, quanto é o teu preço, teu valor? Ou então nem dizem, pagam. Você vai lá e vai fazer esse tipo de entrevista, tá bom? A entrevista tem que ser desta forma. Sim, senhora, o puxa-saco, lambe-botas, né? Para não dizer lambe-c, acho que vocês vão entender. Foi lá e fez o serviço bonitinho. Vocês viram a foto, né? O sorriso dos dois vem até aqui. A encomenda foi bem feita. Palavras nunca ditas. Em nenhum momento o general Eugênio Carneiro declarou publicamente que teve um encontro com o presidente do partido e que recebeu luz verde para avançar com qualquer ditadura. Da parte do João Lourenço, eu tenho certeza absoluta que ele nunca irá receber luz verde, porque o presidente João Lourenço é o ser mais frustrado que existe em Angola. Ele não aceita perder para ninguém. Eu acho que, pelo menos eu, Filomena, não consigo imaginar o presidente João Lourenço ter o bom senso de dizer, olha, em 2027 eu vou parar, acho que é 2027, né? Eu vou parar, então o candidato, ou o futuro candidato que está se fazendo para uma futura eleição, Eugênio Carneiro, será o meu, vamos dizer, candidato predileto. Eu não consigo ver ou visualizar o João Lourenço como um ainda presidente, porque, mal ou bem, os dois são MPLA, dando força a um candidato do MPLA, porque ele é um destruidor, onde ele põe a mão é para destruir tudo, este homem. Ele está conseguindo destruir o MPLA. Ele começou com a família dos Santos, ele começou com o homem que lhe deu a mão, o homem que o botou no cadeirão, o homem que o botou na presidência da República, e ele começou destruindo o próprio José Eduardo Santos. Ele conseguiu o desmérito, porque não é mérito, do homem que o botou na presidência da República, quando este senhor, infelizmente, por um lado, foi se tratar na Espanha, ele conseguiu trazer o corpo de um presidente no porão. Eu tenho muitas, não diria revoltas, mas eu tenho muitas tristezas em relação ao ex-presidente da República, porque acho que ele foi um ditador em muita coisa. Mas tenho que tirar o chapéu para o José Eduardo Santos, também em muitas outras coisas que ele fez por Angola. Acho que se dos três presidentes, Agostinho Neto, José Eduardo Santos e o atual, o José Eduardo Santos ainda fez alguma coisa pelo nosso país. Aí, no final do mandato, quando a gente sabe que ele está doente e que ele elege, opõe
no pódio este animal chamado João Lourenço, não é? O João Lourenço, por algum motivo de frustração, e todos aqueles que a gente já sabe, eu acho que todo mundo já sabe, quais são os reais motivos da grande frustração de João Lourenço, ele começa uma guerra acirrada contra a família dos Santos. Começou com José Eduardo Santos, depois partiu para os filhos. E o maior orgasmo que eu acho que deu no João Lourenço foi trazê-lo num caixão e num porão. Nós sabemos quais são as proformas de como, ainda mais quando um presidente morre, como é que se traz um homem desses de volta ao seu país. Portanto, é triste ver a atitude que este presidente está tendo. Ele nunca, desde que assumiu, ele fez nada pelo país dele. Nada pela nação dele. Ele não é patriótico, ele não é nacionalista, ele roubou deslavadamente a nação dele. Ele roubou os cofres públicos. Ele e o presidente deste país dão a mão, dão tchau e saem pelo mundo. Mas eu não estou aqui para falar deste país. Tem gente demais para falar deste país. Eu tenho que falar do meu. Mas é triste. Agora tem um bichinho aqui também. Oh, meu Deus. E acreditem que eu não tô em África, tá? Mas eu não sei o que se passa. É falar num bicho, veio outro bicho. Eu não sei o que se passa. Aff, Maria, até tô assustada. Bom, o que me espanta é que eu tinha visto há uns bons meses atrás, não há um ano atrás, uma entrevista de Gínio Carneiro. E nessa entrevista eu até me espantei, porque eu vi Gínio Carneiro falando que tinha ases nas mangas, que significa que quando ele quisesse ele usaria esses ases contra as altas patentes do governo de Angola. E entre essas patentes do governo de Angola estava o nome de João Lourenço. E Gínio Carneiro é conhecido por muitas das facetas que ele tem. Uma delas é a boemia. Ele adora tocar um violão, ele é alegre, ele é brincalhão. Estamos aí vendo hoje um Gínio Carneiro diferente, praticando ginástica, cuidando da saúde. É uma pessoa alegre, é uma pessoa que em todos os seus cargos públicos, e ele é MPLA, ele até fez alguma coisa, porque ele é da velha guarda, ele é do tempo do José Eduardo Santos. E eu, todo mundo sabe, que eu não gosto do MPLA. Mas nós temos que dar a mão à palmatória e ver quem fez alguma coisa dentro de Angola. Também é uma pessoa que foi muito criticada e continua sendo, e chamado de nomes horríveis, que eu acho que quando a gente entra na vida pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado para saber se é ou não é verdade. Tem que haver provas. Diz que houve envolvimento com a Anete Nahara. Não tem nada a ver com isso, a vida pessoal do senhor, se ele se meteu com... Eu ainda estou para ver qual é o homem angolano, que não se mete com fulana, com beltrana, ou que não tem mais de uma mulher. E o que é que nós temos a ver com isso? Assim como existem muitas mulheres angolanas, está aí o caso da primeira-dama atual, que também tem mais de um homem. Agora, nós não temos nada a ver com isso a partir do momento que a vida particular daquela pessoa não interfira na vida profissional ou naquilo, ainda mais sendo uma pessoa pública, não interfira naquilo que é o mais importante, o trabalho dela com a nação, já que ela está numa posição de destaque e na qual está lutando por uma nação. Gínio Carneiro, mal ou bem, fez alguma coisa pela nação. E se hoje ele está querendo disputar um cargo para, não se sabe, futuro presidente, será melhor? Não sei. Mas com certeza, pensando da pior forma possível, na minha opinião, será melhor que João Lourenço. Agora, se houve aviso, se não houve em relação ao presidente João Lourenço, a nível de mídia, não. Nós sabemos porque hoje, com o mundo dos influencers, vocês viram o que eu vi?
O bichinho anda aqui, né? Estou vos falando, a Aninha está aqui, querendo me perseguir, o vídeo está chegando a ficar engraçado. Bom, com o mundo dos influencers, uma fotografia aqui, uma filmagem ali, a gente hoje tudo sabe, a gente hoje não depende mais das televisões, né? Porque um cara filma aqui, outro filma ali, a gente lança isso na mídia e a gente fica sabendo de tudo. Portanto, o que mais é notícia hoje é que o YouTube, um telefone, tudo faz com que a propaganda corra, a notícia chegue e a notícia se espalhe. A triste, se não a pior das situações, é que tanto Egínio Carneiro quanto João Lourenço são MPLA. Amigos de longa data, ou pelo menos aparentavam ser amigos de longa data. Egínio Carneiro, João Lourenço, José Eduardo Santos, todos eles amigos de longa data. Com a morte de José Eduardo Santos, com a subida ao trono de João Lourenço, este homem simplesmente, e é aí que dizem que a gente vê quem é quem, começa a destruir tudo. A perseguição à família dos Santos, a perseguição a todos aqueles que um dia foram amigos dele, Copeli, Padino, Tomás, e ele começa a destruir o MPLA, sem contar a própria nação. Portanto, hoje, para resumir essa brincadeira toda, hoje nós vemos realmente quem é João Lourenço. Um homem, e eu já falei isso também em algum dos meus vídeos, um homem que enquanto estava no poder, ocupando cargo de ministro da Defesa, governador disso, governador daquilo, era um sombra que pouco era falado. E se hoje é o que é, e tem essa cara patega de aparecer como presidente da República, foi porque um dia José Eduardo Santos lhe deu a mão e disse: você vai ocupar o cadeirão. Acredito eu que José Eduardo Santos não fez isso de livre e espontânea vontade, fez isso por alguma pressão. Porque eu sei que houve muitos outros nomes envolvidos para ocuparem o cargo. Mas nem assim, este senhor teve o bom senso, o discernimento, de saber, de ter a esperteza, a inteligência, a massa cefálica sendo posta para funcionar e de dizer: eu sei que não fui o escolhido, mas eu vou saber aproveitar esta oportunidade e ser um grande presidente. Não, ele fez tudo ao contrário. Ele está fazendo exatamente tudo ao contrário. E ele está destruindo o país dele. E está destruindo o próprio partido que sempre o acolheu. Nunca gostei do MPLA. Eu gostei de algumas pessoas do MPLA. Mas, de qualquer jeito, eu acho que ele próprio, como presidente, não está sabendo dar valor àquilo que um dia foi e ainda está sendo a casa dele. E que poderá ser também um risco na vida dele, ao estar mexendo com Egínio Carneiro e com alguns leões poderosos que estão ainda, são os velhos, né? Os mais velhos dentro do borio político, e que ele hoje não está medindo forças em querer disputar, pelo facto de ele ser presidente da União Africana, presidente do partido e presidente da República, em medir forças com toda essa turma ao querer destruir o MPLA. Eu poderia dizer: caramba, que coisa horrorosa. Eu entrego nas mãos de Deus e acho que Egínio Carneiro, que é um desses leões, saberá como se defender, assim como tantos outros que dentro ou fora de Angola estão vendo, assistindo e sabendo se cuidar, para saber como lidar com este momento hoje triste, real, mas que ele próprio está cavando o cerco do destino que está escolhendo. Eu desejo que quando chegar ao final do mandato e o candidato do MPLA, com certeza vai surgir o candidato,
e a grande possibilidade, ou uma delas é Higínio Carneiro, e nós sabemos que dificilmente outro partido irá chegar ao ponto de um MPLA. Se for Higínio, Higínio tem a força para derrubar este senhor. Poderia falar mais, mas estou preocupada com o bichinho que anda aqui me rodeando. Por isso eu vou continuar amanhã. Eu tenho que brincar um pouco, porque esses assuntos me tiram sério. Mas realmente, tem uma ninha aqui me perseguindo, eu vou destruir essa ninha. Não, ela não pode ser MPLA, ela não pode ficar aqui brincando comigo. Que brincadeira é esta? Um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até!